Bom dia, Jânio. Bom dia, Mariana. Bom dia a todos. E então... Jânio, vamos começar o programa hoje falando da reunião que teve ontem em Brasília, do governador Robson Faria com a bancada aqui do Rio Grande do Norte. O grande intuito é tentar tirar o estado da crise. A gente tem como conseguir isso? Precisa de muitas ações, dentre elas essa importante de ontem, uma reunião com a bancada federal, para ver em que medida a bancada federal, através de articulação com o governo federal e com emendas orçamentárias, pode ajudar o Rio Grande do Norte a sair da crise. Mas precisa de outras ações. A gente está vendo, por exemplo, ontem também o governo federal teve aprovada numa comissão especial na Câmara dos Deputados a segunda votação para aquela PEC 241, a que vai conter os gastos, que vai ser aprovada em segundo turno. Já tem a quantidade de deputados suficientes para aprová-la na próxima semana. Depois vai para o Senado e certamente até o final de novembro essa PEC para ajuste dos gastos, para o teto dos gastos do governo federal, deverá ser aprovada. A gente vê o governo federal, o Brasil está talvez na sua maior crise financeira da redemocratização, para não ficar nunca na história desse país, não é? Mas na redemocratização é inegavelmente a maior crise financeira, de fluxo de caixa, de recursos, de dinheiro, e precisa adotar essas medidas. Então, essa reunião do governador, ela é importante, mas precisa ser feito algo semelhante ao que o governo federal está fazendo. Então, o governador precisa também conversar com a bancada estadual, com os deputados estaduais e discutir o orçamento do Rio Grande do Norte, como é que vai conter nesses próximos anos os custos, os gastos aqui, para vislumbrar uma retomada, não é nem de um crescimento, é de uma normalização, principalmente no pagamento da folha do pessoal. Imagina o custeio como é que está. E eu iria até um pouco além. Precisa também, além dessa reunião com a bancada federal, com os deputados estaduais, conversar com os outros poderes que participam, que recebem recursos do orçamento do governo estadual, tais como o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa e o Tribunal de Justiça. A gente vê, inclusive, o Tribunal de Justiça é um grande exemplo de reservas, está com reservas suficientes para não se falar em crise no Tribunal de Justiça. Mas e os outros setores? A gente vê essa crise aí, inclusive com alguns setores de funcionários públicos fazendo paralisações, ameaçando paralisações, querendo aumento para um governo que sequer está conseguindo pagar o funcionalismo, como imaginar que alguns setores tenham aumento. A exemplo do governo federal, que está com a sua maior crise desses últimos 50 anos, do período da redemocratização, eu acredito que aqui o governo do Rio Grande do Norte, muito embora esteja em condições de conseguir empréstimos, porque o Caixa foi organizado no governo passado de Rosalba Ciarline, ele não está tendo condições de tocar administrativamente, em termos de investimentos e de pagamento de pessoal, da forma como deveria. Para ir um pouco além também, agora a gente viu vários prefeitos sendo eleitos, e esses prefeitos vão ter que também fazer o dever de casa, vão ter que se reunir com a bancada estadual, procurar a bancada federal e com os vereadores que foram reeleitos e eleitos para ver como é que vão administrar os municípios, porque a crise no município ela é sentida de uma maneira tríplice. Ela é federal, ela é estadual e ela é principalmente municipal, que ninguém pode imaginar, na maioria dos municípios brasileiros, sem receita própria, como é que vai ficar essa situação, com um fundo de participação cada vez mais insuficiente até para pagar a folha de pessoal.